A tomada de consciência da corrida louca, do risco de arrebatamento, é urgente. É preciso frear, diminuir a marcha, a fim de fazer chegar um outro devir, um outro momento. Muito proximamente ao que Morin e Kern falaram há tanto tempo, Francisco, na Laudato Si, afirma o seguinte: temos de nos convencer que reduzir um determinado ritmo de produção e consumo pode dar lugar a outra modalidade de progresso e desenvolvimento. O princípio da maximização do lucro é uma distorção conceitual da economia. Muito aproximado, segundo a minha visão, não sei se vocês concordam comigo, mas muito aproximado o que essas três pessoas estão dizendo, Morin, Kern e Papa Francisco. A necessidade de nos convencermos, de tomarmos consciência, atenção de que nós estamos numa corrida louca de produção, né, de lucro, de correria econômica, e que é preciso frear, diminuir a marcha. Tanto um quanto o outro está chamando a atenção à necessidade de reduzir, diminuir, frear, para a gente pensar uma outra modalidade de vida, de desenvolvimento, de progresso, para a gente pensar aí um outro devir, uma outra vinda de sociedade, uma outra possibilidade de viver. Morin e Kern, de novo, na Terra Pátria, afirmam isso aqui também. Muitas dessas crises que nós estamos vivendo hoje podem ser consideradas como um conjunto policrísico. Não há um único problema vital, mas vários problemas vitais. E é a intersolidariedade complexa dos problemas que constitui o problema vital número 1. Segundo minha leitura, de maneira também muito próxima ao que Morin e Kern afirmaram aí que a gente acabou de ver e ouvir, o Papa Francisco afirma no número 139 da Laudato Si: não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral. Mais uma vez, entendo que há muita convergência aí entre o diagnóstico e a perspectiva de solução que Francisco e Morin estão apresentando. Eles estão chamando a nossa atenção para compreendermos que nós não estamos vivendo crises isoladas, como se elas não se comunicassem, como se a crise ambiental, a crise climática, o problema ecológico fosse uma realidade separada da questão social. Então, na verdade, não existem duas crises separadas. O que está acontecendo e o que acontece é um conjunto policrísico de várias crises que se interrelacionam, porque nós vivemos numa realidade que é complexa. O que é, basicamente, aí, o que nós precisamos nos ater aqui em relação à ideia de complexidade? Complexo, Morin gosta muito dessa definição muito direta e objetiva. Complexo vem do termo latino complexus e significa aquilo que é tecido junto, aquilo que está entretecido, como os múltiplos fios de um tapete, de uma trama, a interligação, o entretecimento dessas redes, das teias. Então, as coisas estão entretecidas, segundo o pensamento complexo. Na perspectiva de Francisco, as coisas estão interligadas. E a gente precisa fazer, então, uma abordagem integral, entretecida, complexa do que está acontecendo no meio de nós. Temos necessidade de um aprendizado ecológico, então. O
que ecologize, que conecte, que perceba a conexão das coisas no oikos, nessa grande teia, nessa grande casa comum na qual nós vivemos. O termo ecologia vem de oikos. Oikos é casa, casa comum. A ecologia é a ciência que estuda a casa, nosso universo, o planeta. Temos necessidade de um pensamento ecologizado que considere a ligação de todo sistema vivo, humano ou social, a seu ambiente. Então, ecologizar. Entender que todo ser ele está intimamente conectado, ligado, como condição sem a qual não é possível que esse ser vivo viva. Então, é preciso conectar o ser vivo ao seu ambiente. A minha vida e a sua não existe, não é possível existir e se manter sem o nosso ambiente vital, que é essa casa comum, que é esse planeta. Se, portanto, nós o depredamos, automaticamente nós nos autodepredamos. É um ato suicida. Como afirma Francisco incansavelmente na Laudato Si, tudo está estreitamente interligado no mundo. E uma interligação que é dialógica, que vai pressupor, então, a necessidade constante de uma relação que se equilibre, porque as coisas que estão interligadas não estão, por si só, harmonizadas. Elas podem ter uma interligação antagônica. Nós estamos profundamente interligados ao nosso sistema, ao nosso ambiente, e essa interligação é dialógica. A gente depende do ambiente para viver, mas a gente também precisa intervir nele, fazendo adaptações à cultura humana. Todas as manifestações culturais da humanidade intervêm na natureza, produz processos adaptativos na natureza. Nós nos adaptamos ao meio, mas também adaptamos o meio a nós. Só que determinados processos de intervenção na natureza são processos de intervenção mais harmônicos, harmonizados do que outros. Nos últimos 150, 200 anos para cá, a nossa forma ocidental, industrializada, capitalista, pragmática, utilitarista, tem estabelecido um processo de interligação, né, ou de intervenção na natureza, que é um processo tem sido um processo profundamente destruidor. E nós temos determinados povos, determinadas culturas, como, por exemplo, como temos o que aprender com os povos indígenas, com as suas múltiplas facetas. Não coloquemos os povos indígenas como uma coisa só, porque são muitos povos indígenas, com muitas expressões culturais variadas, mas que, no geral, possuem uma forma de relação com a natureza que é bastante exemplar no que se refere a uma intervenção. Sim, eles intervêm na natureza, mas não é tão intensamente quanto tem sido a nossa, a partir do modelo de sociedade moderno, colonial, capitalista, ocidentalocêntrico. Isso é preciso ser, então, questionado.